Logo em seguida, o próximo slide, aí, nós vamos falar sobre a depressão e a tentativa de suicídio. O que seria isso, né? A pessoa depressiva, ela apresenta certos tipos de distúrbio de humor, entre eles apatia, pensamento suicida, desejo de fuga, anorexia. Vocês vão observar aí, né? Perda de peso, enfim, o que está descrito no slide. No comportamento suicida, né, o desejo de morrer e a agressividade são muito latentes, né? Na verdade, a pessoa não quer morrer, ela quer tirar essa angústia, né, dela para que ela sinta um maior bem-estar. Então, no comportamento de suicídio, em alguns estudos, apresenta maior número de suicídio entre mulheres. Interessante, né? Visto que os homens procuram meios mais agressivos. Né? A mulher, normalmente, percebe-se que ela procura algo para suicídio no sentido de alguma medicação, corte, faca, enfim, como é que eu digo? Suicídio no caso de enforcamento. Já a figura masculina, né, ela já vai com arma de fogo mesmo, né, algo bem mais agressivo. Independente da tentativa de suicídio, o tratamento tem eficácia e tratamento para a doença. E aí eu fiz questão depois de colocar para vocês aí uma imagem, né, bastante impactante. Preciso de ajuda, é o fim. Né? Então, por isso que nós, profissionais, inclusive vocês também, profissionais da saúde, né, da questão humana, da gente tomar esse cuidado, né, com relação ao outro, porque nem sempre é o desejo, como eu disse logo no início, não é o desejo do morrer, né, é o desejo de tirar aquela dor momentânea. Então, nem sempre é o fim, né, pelo contrário, possivelmente é até o início, né, quando a pessoa chega a esse ponto. Talvez a sua ajuda enquanto profissional, a sua ajuda enquanto técnico, né, enquanto pessoa humana, você vai conseguir tirar essa pessoa dessa situação. E aí no próximo slide a gente fala dos cuidados que o técnico de enfermagem precisa ter, né, caso pegue um paciente com depressão ou até casos de suicídio. No caso de pacientes com depressão, é aquela situação, né, de ouvir o paciente com calma, com despreocupação, deixar ele externalizar de fato o que ele está sentindo. Identificar também o paciente se é um paciente suicida ou é um paciente altamente depressivo. Tem uma diferença grande aí também. Sei, gente, que não vai ser fácil, né? Mas como é que eu vou saber se o paciente é depressivo ou é suicida, Adriana? Aqui, é claro que vocês vão ter todo um processo, né? Profissionais, possivelmente um psiquiatra também acompanhando, um clínico geral, para poder ajudá-los, né? Mas o que eu sempre falo é realmente acolher esse indivíduo, né? E não julgar, né? Normalmente a pessoa tem o hábito de julgamento, mas não faço isso não, que a sua vida é boa demais. A vida boa é para quem está falando, mas para quem está vivendo aquela situação, quanto mais você falar isso, mais você vai deixar a pessoa ruim, né? Vai deixar a pessoa má, né? Vai deixar a pessoa se sentindo cada vez pior. Então, é acolher, né? Acolher no sentido de acolhimento, não acolher de abraço, não acolher no sentido de um abraço. Por quê? Dependendo da situação, como eu falei para vocês, essa pessoa vai estar agressiva, né? Então, se você, às vezes, abraçar, tentar acolher dessa forma, pode ser que ele vá te agredir. É interessante notificar, né, os parentes sobre a gravidade do paciente deprimido, não deixar isso passar, né? Tem profissionais que, não vou fazer nenhum tipo de comentário, que a família vai ficar preocupada. Não faça isso, né? Você vai ajudar muito dando apoio para a família também, como saber lidar com essa situação depressiva. Outra coisa importante, não deixar o paciente sozinho, né? Administrar a medicação do paciente certa, né? Obviamente, porque vai fazer uma diferença muito grande. E é interessante também expor, né, para esse paciente, para os familiares, que tem todo um serviço de apoio comunitário, né, dentro de algumas, né, instituições, ou mesmo na prefeitura, CAPS, né, quando a pessoa precisa de um apoio, né, de um amparo imediato.
Então, a princípio seria isso, né? Então, assim, a gente tem que estar com todo um aparato, né, para que a gente consiga passar essa segurança para o paciente. Não é fácil, tá, gente? Pegar uma pessoa com um transtorno de depressão muito intenso ou mesmo com quadro de suicídio, né? Precisa ter aí realmente um equilíbrio muito grande para que você também não entre, vamos dizer, na paranoia dele, né? Na situação dele também. Ou seja, né, tem que ter bastante equilíbrio emocional aí também. E aí logo a gente fala um pouquinho, né, dos cuidados do que o técnico de enfermagem precisa ter com pacientes com suicídio. Anterior falávamos, né, de ansiedade, agora a gente vai falar com os pacientes com suicídio. Observar quais foram as consequências, né, dessas tentativas de suicídio. Por exemplo, ferimento se foi por arma de fogo, dose excessiva de medicação, observar se teve alguma automutilação. Enfim, tudo isso é importante, por isso ter a família do lado, né, de repente estar acompanhando. E em casos de maior gravidade é interessante, né, providenciar a internação na UTI. Enfim, em casos até mais intensos, no caso a UTI, como eu falei, né, já vai direto. E para essa internação, né, providenciar assistência, acompanhamento, estar ali de perto, porque normalmente a pessoa que está acompanhando esse paciente, ela está realmente totalmente desequilibrada. Então, mais uma vez, nós como técnicos, né, como profissionais da área da saúde, mais um motivo de acolhimento, né, de estar perto, tanto do paciente quanto da família, que precisa muito desse apoio no momento. Né? Infelizmente, a gente se depara com muitos profissionais que meio que não está nem aí, né? Nem sei se eu poderia dizer assim. Tem muitos profissionais bons, mas tem muitos profissionais que acham ainda que processos com pacientes suicidas são pacientes com frescura, que não sei o quê, e não é, gente. A situação realmente é bastante crítica, né? Atente a isso, possivelmente alguém já deve ter passado isso na família, não é uma situação nada agradável, né? Acaba desequilibrando toda uma estrutura familiar também. Seguindo, né, os nossos slides, eu vou falar um pouquinho também da ansiedade, os transtornos de ansiedade relevantes para a emergência. Uma pessoa normalmente quando procura a emergência é porque ela já está num estágio assim bem avançado com relação à ansiedade intensa, que seria os ataques de pânico. O que eu posso dizer? O que seria ataque de pânico? Seria essa ansiedade intensa, a sensação de morte, vertigem, sudorese, suor muito intenso. Ansiedade generalizada é uma inquietação, dores musculares, tensão, vertigem e a tal da somatização que eu falo tanto em sala de aula, né? A somatização, que são dores abdominais, fraqueza, tontura. Você joga o seu problema para o corpo. Tem pessoas que se mancham, né, de roxo, tem pessoas que têm algum problema estomacal, como eu coloco aí de dores abdominais, enfim. E o estresse pós-traumático também, né? Que também é um histórico pesado que a gente vivencia na psicologia. E vocês, enquanto profissionais, também precisam saber como lidar com isso, que são experiências vivenciadas com traumas, né? Por exemplo, um trauma que eu vivenciei lá na infância, ou um trauma que eu estou vivenciando agora, ou um trauma que eu vivenciei dentro do meu trabalho, um estresse pós-traumático, um acidente de trabalho. Então, assim, é todo, né, um aparato aí que nós temos que dar para esse profissional, ou melhor, para esse paciente.